A esperança para pacientes graves da Covid-19 pode estar no sangue de pessoas que já tiveram a doença e se recuperaram. No Rio, pacientes internados no Instituto Estadual do Cérebro foram os primeiros a receber o tratamento experimental de transfusão de plasma contra o novo coronavírus, uma iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde em parceria com o Hemorrio e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para entender um pouco mais desse tratamento, eu converso hoje com o professor Amilcar Tanuri, virologista e coordenador do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ. Olá, professor Tanuri, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Eu gostaria que o senhor É um prazer e vamos tentar explicar para a população qual que é a ideia desse tipo de tratamento. Eu gostaria que o senhor explicasse de uma forma simples, né? O tratamento consiste na transfusão do plasma rico em anticorpos de pessoas que já se recuperaram do Covid-19 para pacientes que estão em estado grave. Queria que o senhor explicasse de que maneira esse plasma age no organismo desses pacientes. Bom, toda doença infecciosa, o ser humano reage contra ela de uma maneira muito constante. Ele primeiro reconhece a bactéria ou o vírus, né? No caso do Covid, o vírus, e começa a produzir anticorpos contra ele. Isso demora um certo tempo e esses anticorpos são responsáveis pela cura de todos desses pacientes. Então, uma pessoa que teve o Covid-19 ou o coronavírus e recuperou da doença sem muito percalços, né? Foram formas assim relativamente leves, ele recupera e começa a produção de anticorpos e os anticorpos são proteínas produzidas pelo nosso sistema imune para combater o vírus. É, Nem todo anticorpo consegue neutralizar o vírus, mas com o tempo esses pacientes começam a produzir anticorpos que a gente chama neutralizantes. Depois de 15 dias do início da doença, você recupera da doença e começa a produzir esse anticorpo que o torna imune a outras, a mesma infecção. Esse tipo de anticorpo chama-se IgG. Essa IgG tem uma capacidade curativa, porque ela consegue interagir com o vírus e bloquear a infecção do vírus em novas células. Por isso que ela, na verdade, torna a pessoa imune. Qual que é a ideia? Se eu tenho pacientes que estão agravando da doença, porque o coronavírus conseguiu entrar no pulmão dela e está conseguindo alterar a fase respiratória desse paciente. Se nós infundirmos o plasma dessas pessoas convalescentes, esse anticorpo chamado neutralizante vai conseguir entrar no corpo do receptor, vai entrar no pulmão e vai atingir os locais onde esse vírus está ainda replicando, está se multiplicando. E bloqueando essa multiplicação, ele diminui todos os efeitos nocivos do vírus e dá a chance desse paciente recuperar-se com suas próprias. Depois é interessante o que a gente viu nos trabalhos. Na verdade, esse tipo de tratamento não é novo. Ele já foi utilizado desde a gripe espanhola, em 1918. E depois a medicina continuou utilizando, por exemplo, em algumas viroses de criança. Nós usamos também na H1N1, que foi a influenza antiga, que teve em 2009. E a gente sabe que nós podemos ter resultados positivos. Um tratamento natural, porque você está transferindo o sangue de uma pessoa para outra, né? Não é uma droga, né? Que possa ter efeitos colaterais. Como a transfusão é feita com a compatibilidade sistema, dos grupos sanguíneos, né? Do tipo sanguíneo, então isso não tem perigo de rejeição. Enfim, a ideia é justamente essa, e foi isso que norteou nosso trabalho lá no Instituto Estadual do Cérebro, com o professor Paulo Niemeyer e também com o professor Amorim do Hemorrio. Na verdade, foi um trabalho tripartite, né?
o doutor Amorim conseguiu os doadores, seriam pessoas convalescentes. A UFRJ testou o plasma para ver se tinha o tal anticorpo neutralizante, e esse plasma foi transfundido no Instituto Estadual do Cérebro em 10 pacientes graves. E nós estamos agora observando os efeitos. Eu queria que o senhor falasse como está sendo a recuperação desses pacientes que receberam plasma. Sim, esses 10 primeiros pacientes que nós transfundimos, eles já vinham de uma fase muito crítica da doença. É, o, é, o que está acontecendo é que a gente está preservando a vida deles, eles não estão evoluindo. Mas a ideia nossa também é utilizar em pacientes que ainda não foram intubados, que ainda estão só com aquele oxigênio nasal e numa situação pré-intubação, para ver se aí nessa fase a gente previne a ida deles para o CTI. Então, a gente está tentando ampliar um pouco o estudo, né? Mas nesses 10 pacientes que nós utilizamos, nós vimos a melhora dos exames clínicos deles, laboratoriais, e também na questão da respiração deles, mas eles ainda estão entubados. Mas parece que a mortalidade caiu razoavelmente bem, e nós estamos animados de ampliar esse estudo e também para os pacientes menos graves, para evitar a ida deles para o CTI. Doutor Tanuri, como é que é feita essa triagem dos doadores? As pessoas curadas estão sendo Sim, convocadas para se tornarem doadoras? o Hemorrio lançou isso na internet e voluntários se apresentaram. O doutor Amorim faz o teste de anticorpos. Se a pessoa tem um nível de anticorpos razoável, os chamados IgG, ele manda uma amostra para o fundão vê se esse IgG está neutralizando o vírus no tubo de ensaio, e aí essa amostra, o doador é apto para doar quantidades grandes de plasma. E ele tem uma máquina que, na verdade, você não doa o sangue inteiro. O sangue passa pela máquina, ele tira só o plasma e o resto dos glóbulos vermelhos e brancos voltam para o paciente. Então, você pode doar uma quantidade de plasma maior. E esse plasma depois é armazenado. No hemorrio ainda há uma esterilização do plasma com uma substância para matar qualquer patógeno, e depois é levado para o Instituto Estadual do Cérebro para transfusão. É bem simples. Agora, a gente precisa da solidariedade dos outros, né? Porque é uma questão da doação, né? Então, nem todos os pacientes, as pessoas que se curaram do Covid-19 conseguem ser doadoras, conseguem ter essa quantidade de anticorpos no plasma. Sim, tem quantidades variáveis, mas a gente tem que dar priorização a quem tem uma maior quantidade de anticorpos que neutralizam o vírus. Tem pacientes que você pode, pequenas quantidades do plasma dele conseguem neutralizar quantidades muito grandes de vírus. Outros precisam de mais. Então, a gente prioriza os que têm mais quantidade, mas com o correr da epidemia, nós vamos ter muito mais doadores aptos. E uma pessoa doadora consegue ajudar quantos pacientes? 3 pacientes cada vez. E com essa máquina de aferes, ela pode doar de 15 em 15 dias, que não atrapalha ele, porque ele volta com os glóbulos vermelhos. Ou seja, o mesmo doador que já foi detectado que tem aqueles anticorpos, numa quantidade boa, de 15 em 15 dias ele pode refazer a doação e vai estar ajudando 3 pessoas, é isso? E o plasma, outra vantagem é que você pode guardar um tempo muito maior que o glóbulo vermelho. Então, o Hemorrio está trabalhando dia e noite para aumentar o estoque dele de plasmas que a gente chama convalescentes, né? Esses plasmas com anticorpos, para poder conduzir os trabalhos. E o tratamento da pessoa que está doente, né, do paciente, ele recebe essa transfusão todo dia ou ele recebe uma vez Então, e depois estamos é tentando, acompanhado? boa pergunta. Nós estamos tentando diferentes protocolos. No momento, é uma vez só. A gente injeta 200 mililitros e acompanha a evolução. Mas já estamos pensando nesses pacientes menos graves, que estão antes do CTI, aplicar fracionado, tipo um pouco a cada dia.
Então, existem outras maneiras de protocolo. É, a ideia é a gente poder avaliar se tem o benefício para poder logo ser utilizado em escala maior. Entendi. E existem pacientes em que esse tratamento não é indicado? Só o que não tem compatibilidade com o plasma. É, a gente também está tentando ver, é, eu acho que não tem nenhum que não seja indicado. Talvez os que estejam numa situação grave muito avançada já não dependem do vírus mais. Na verdade, eles estão tão avançados que a reação inflamatória do corpo que está guiando a doença. É por isso que a gente quer aplicar mais cedo possível para atingir o vírus. Quanto mais as formas vão ficando mais graves, arrastadas no CTI, o vírus começa a diminuir, mas a inflamação já é o problema. Então, nós pretendemos usar mais cedo para evitar até a intubação. Essa é a ideia. Mas todos se beneficiariam, um mais, outros menos. Então, quer dizer, pessoas internadas há menos tempo ou doentes há menos tempo, digamos assim, têm mais chances recebendo a É, transfusão do plasma? isso a gente viu das outras doenças virais, né? A gente tem essa noção. Agora a gente tem que provar no coronavírus como que isso acontece. E, o Instituto Estadual do Cérebro, está com 40 leitos, né, para Sim. pacientes com coronavírus. A maioria de pessoas idosas, jovens, dá para fazer aí uma análise? Olha só, eu não estou assim trabalhando diretamente no instituto com os pacientes, mas é o perfil normal da população do Rio de Janeiro. Você tem pacientes mais velhos, tem pacientes com comorbidades, tem pacientes até jovens, mas também com comorbidades, tipo diabetes, doença cardíaca, etc. A patologia do vírus é muito complexa, a gente está aprendendo agora muito com a experiência brasileira, né, de tratar essa virose, porque muita coisa que foi ventilada nos artigos e tal, quando o vírus chega aqui na nossa população, a gente tem que entender ele atuando aqui na população. Então, a gente tem visto formas diferentes de patologia relacionada, muitos relativos à coagulação do sangue, né? Parece que o vírus ativa a trombose, então você tem mais acidente vascular cerebral, tem outras patologias mais complexas relacionadas ao vírus. E isso tudo está aparecendo à medida que as pessoas vão ficando doentes, né? Não, o Os problema estudos têm que ser quase que é, imediatos, né? o problema dessa pandemia é que ela é tão rápida que ela supera a nossa capacidade de resposta, em todos os sentidos, né? A resposta do pessoal de medicina, da pesquisa. Então, a gente tem que, como é que faz? Andar com o carro consertando ele, né? Porque não dá para parar, né? Doutor Tanuri, como o senhor disse, esse tratamento do plasma não é novidade na área médica, né? Existem registros, inclusive, de que foi aplicado em pacientes da gripe espanhola, que já tem um século, né? Mais de um século. Dessa experiência do passado, o que ainda é aproveitado e o que é totalmente novo nesse tipo de tratamento? Olha, hoje, graças a Deus, nós temos toda essa parte de histocompatibilidade. A gente pode fazer essa transfusão com uma segurança máxima. Em 1918 era muito empírico, né? Mas funcionou. Parece que lá eles conseguiram evitar a morte de muitos pacientes fazendo esse tratamento. E também depois com o H1N1, a influenza em 2009, foi testado também, foi com sucesso. O grupo da Argentina utilizou nos vírus chamados hemorrágicos lá na Argentina e também funcionou. Tem tratamentos de crianças também com plasma hiperimune para umas doenças respiratórias de criança. Então, nós temos já uma noção do que a gente esperar, né, com esse tratamento. E nós estamos animados porque parece que as coisas estão melhorando para os pacientes que a gente começou a utilizar, principalmente algumas marcações laboratoriais que mostram que o paciente está diminuindo o nível de inflamação no pulmão. Isso é muito importante, no caso.
O senhor tem informação se esse tratamento está sendo feito também em outros locais, outros estados, outros países? Sim, a China publicou o primeiro trabalho deles, mas foi com muito poucos pacientes também. Vários grupos estão aplicando, daqui a pouco a gente vai ver os resultados em mais grande escala. No Rio de Janeiro, parece que a rede DOR, também privada, vai começar também a tratar os pacientes. E em São Paulo tem um grupo de 3 hospitais que estão começando também. Está todo mundo começando, né? Mas penso que aqui no Rio foi a primeira vez que foi injetado, né? Porque aqui já tem mais de 10 dias, né, esses pacientes em evolução. 7 dias, foi uma semana atrás. Então, basicamente, a gente teve uma atitude pioneira de começar logo esse trabalho. E o laboratório que o senhor coordena da UFRJ, ele teria estrutura para trabalhar para mais gente ou isso teria que ser multiplicado para outros lugares? É, o teste principal para a seleção dos doadores, que a gente chama de neutralização, né, in vitro, ou chama teste de neutralização, ele é um teste que você mexe com o vírus, ao vivo e a cores, né. Então você tem que ter um laboratório de biossegurança. Mas nós estamos tentando expandir, com outros colegas, para aumentar o nível de testagem para habilitar os doadores. Penso que daqui a 2 semanas a gente já vai ter uma quantidade muito maior de doadores, para poder, suprir a necessidade. Vamos ver como é que a coisa caminha, né. O senhor tem quantas pessoas trabalhando no laboratório, lá na UFRJ? Nós temos um grupo, no total são 35 pessoas. Nessa área da neutralização, nós trabalhamos com 3 pesquisadores. Enfim, porque o laboratório tem outras áreas na parte de diagnóstico, na parte de mas a situação nossa é, assim, a gente conseguiu uma doação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, a FAPERJ, né, e a Secretaria de Saúde, e isso tem ajudado a gente muito. A gente tem recebido apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio, né, e a FAPERJ, e isso tem ajudado muito a gente a continuar nos trabalhos. Isso tem ajudado a gente, mas o problema dessa pandemia é que cada vez mais você precisa mais de fazer mais. Então, também a gente abriu um site de doação para o laboratório para ajudar na compra de reagentes também para fazer essa tal neutralização viral, esse teste, né? Para poder ter mais doadores para essa campanha. E, doutor Tanuri, existe algum tipo de regulamentação para esse tratamento, ou da Anvisa, ou do Ministério da Saúde? Como é que isso tem sido? Esse tratamento é meramente experimental, a gente submete à Anvisa, né, e à Conep para aprovação. Ele ainda não foi regulamentado, de uma maneira geral, mas penso que daqui a pouco já vai ser regulamentado, para poder ser usado em maior larga escala. É isso que eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que na verdade o senhor já até começou a falar na outra resposta, né? O que que precisa para que isso seja aplicado numa escala maior? Então, vários elementos. O primeiro é ter um teste mais simples do que esse de neutralização para certificar que você tem esses tais anticorpos neutralizantes. Esse trabalho também está sendo feito na UFRJ. Um grupo da COP conseguiu produzir a proteína principal do vírus que o sistema imune reconhece para neutralizar o coronavírus. E essa proteína, a gente está tentando fazer um teste para medir a quantidade de anticorpos contra ela, que vai ser proporcional à capacidade do plasma de neutralizar o vírus. Então, a gente está tentando métodos mais simples do que esse teste que a gente tem que fazer com vírus mesmo, que é mais complicado para ser expandido para outros locais. Porque laboratórios que consigam cultivar o vírus, no Rio de Janeiro, nós temos 2 ou 3, então a capacidade é bem menor. E trabalhando com isso só o nosso laboratório. Não existe um laboratório desse na rede privada, por exemplo. Existe na UFRJ e na Fiocruz. Então, se a gente conseguir um método mais simples, isso pode ser expandido para outros locais. E
Só para entender, uma pergunta bem leiga, né? O doador do plasma ele precisa ter compatibilidade de tipo sanguíneo e fator com o que vai receber ou não? Sim, precisa, mas, como tem tanta gente precisando receber, toda doação é bem-vinda, né, porque aí você vai formar um estoque de plasma de diferentes, né, tipos sanguíneos e isso vai poder atingir muito mais receptores, né, pessoas necessitadas para receber esse plasma. O senhor acredita que outras unidades de saúde do Rio, além do Instituto do Cérebro, estão capacitadas para aplicar esse tratamento? Penso que sim, quando tiver na fase já mais de utilização direta do tratamento, sim. Agora que a gente está tentando avaliar o tratamento, temos que selecionar centros que possam fazer a pesquisa rapidamente e conseguir os resultados o mais rápido possível para outros poderem utilizar. Mas tem vários, por exemplo, o Hospital do Fundão, o Hospital Pedro Ernesto, o Servidor de Estado, acho que o Gasola também, tem vários hospitais que poderiam beneficiar. O senhor acredita que esse tratamento pode funcionar como um paliativo enquanto não temos uma vacina, por exemplo? Ele é um tratamento para curar pessoas com a forma grave da doença. Então, ele vai diminuir a mortalidade e a morbidade, principalmente quando a gente fala morbidade, é o tempo de permanência no hospital, que é um fator que está atingindo muito o sistema de saúde nosso, para esse paciente poder ser liberado com mais velocidade, porque hoje eles ficam 15 dias na CTI. Isso ocupa o leito e outras pessoas não podem entrar. Entendi. E, doutor Tanuri, como pesquisador da área de saúde, né, como é que o senhor vê aí essas pesquisas para uma possível vacina? Isso está próximo? Como que isso está sendo visto na área da ciência? Eu sou um entusiasta em relação à vacina. Eu penso que a vacina deve sair em menos de um ano e meio no máximo, um ano e meio, mas, de qualquer maneira, nós vamos, essa vacina vai nos ajudar a não ter mais esses surtos desse coronavírus. Mas acho que fica uma lição para o futuro da gente investir pesado em pesquisa desses vírus emergentes para a gente estar preparado antes deles aparecerem. Então, eu acho que isso é um grande desafio de toda a pesquisa médica do mundo, né? Primeiro, os países têm que se fortalecer nessa área de pesquisa, têm que se fortalecer na área de diagnóstico, têm que ter suas próprias produções de EPIs, que a gente chama, né, de máscara, essas coisas, para não depender de outros países numa hora de emergência dessa. Ou ter um estoque regulatório para emergência, né, que a gente acaba não tendo. É possível, doutor Tanuri, se adiantar ao vírus, ter uma vacina antes que ele apareça, como o senhor falou? Sim, se você identifica os vírus que estão circulando. Por exemplo, esses coronavírus de morcego são um problema. Então, acho que é uma linha de pesquisa ter vacinas contra diferentes tipos desses coronavírus. E, sim, pode ser, se você sabe, mas às vezes a natureza prega a peça na gente. A gente vai aparecer uma doença que a gente não tem mais. Se a gente tiver uma estrutura de laboratório, estoque de biossegurança, de jaleco e tudo, e também hospitais que possam ter alas mobilizadas para esse tipo de doença, você pode responder mais rapidamente. Entendi. E a gente, para terminar, né, a gente tem visto, muitos os gestores públicos, né, os prefeitos, governadores, estão já querendo afrouxar o isolamento, ou as próprias pessoas não estão mais aguentando ficar dentro de casa, porque é difícil mesmo. Pelos números que a gente tem visto aí nos últimos dias, o senhor acha que é o momento de afrouxar o isolamento? Então, infelizmente, essa discussão toda apareceu na pior hora possível,
porque no momento é a hora que o vírus está se multiplicando e passando para outras pessoas numa velocidade muito grande. Como a gente fala, é o pico da epidemia. A gente está atravessando essa semana e a próxima. E depois a gente vai ver as consequências. Depois o vírus vai cair, né? A incidência dele vai diminuir. Nós pensamos que lá para junho vai estar tudo já muito mais calmo, mas esse mês de maio vai ser muito complicado. E eu acho que as medidas relaxando agora, já que a gente, assim, minha opinião é que a gente começou o isolamento social muito cedo, mas já que a gente começou, vamos continuar. Não é uma questão de discutir mais, já foi feito, né? Agora, a gente não pode esmorecer na hora principal, né? Que é agora, né? Então, a gente tem que reunir forças e solidariedade para o pessoal ficar em casa, todo mundo, para evitar esse espalhamento do vírus. Porque se todo mundo sair na rua, vai demorar mais tempo para esse vírus sair, entendeu? Esse prazo de junho acabar a epidemia pode ser estendido. E é terrível isso, né? Para todo mundo, né? E também tem se falado numa segunda onda, né? A onda pode abaixar e subir de novo, isso pode acontecer. A saída dessa quarentena, desse isolamento social, a volta à normalidade, não vai ser uma normalidade igual à anterior. A gente vai ter que ter cuidados, vai ter que usar máscara, vai ter que ser algumas regrações, né? De convivência, de lugares para ir, né? Não lotar muitos locais, etc. E, mais importante, o sistema público vai ter que ter sistemas de vigilância para saber se o vírus está voltando nessa tal onda nova. Porque se tiver em grande velocidade, a gente tem que dar uma fechada de novo. Mas aí eu acho que vai acontecer cidade por cidade, regiões por regiões, né? Acho que é uma maneira mais inteligente de lidar com isso. O problema é que vai ter que ter um monitoramento bem apertado para saber se a coisa voltou a subir, né? Em relação à aplicação de testes, né, que a gente tem um número muito reduzido no Brasil, o Sim, senhor vê como isso pode melhorar, como a gente pode testar mais pessoas? está havendo uma grande mobilização de diferentes atores, né, até privados, públicos, para aumentar a quantidade de testes. Eu acho que tem que tentar todo tipo de iniciativa para nós aumentarmos os testes moleculares, que dão a capacidade de diagnosticar a pessoa na fase aguda da doença, e também os testes sorológicos, que a gente chama testes rápidos, para dizer quem que já o vírus já infectou, né? Aí já é a fase mais longa da doença. Então, as duas medidas são importantes. Uma para saber como é que está a imunidade da população em geral e a outra para saber a incidência do vírus. A razão entre uma e a outra vai te mostrar aonde você tem que apertar, voltar à quarentena quando te liberar todo mundo. Por exemplo, se tudo for bem, até outubro, novembro. Se em novembro voltar a crescer, a gente vai ter que, e na cidade que acontecer isso, tem que voltar as medidas. Então, não é mais uma. Quando a gente afrouxar o isolamento social, a gente tem que apertar as avaliações, né? A vigilância, né? Desse vírus, para saber quando que vai ter que retornar ao isolamento ou não. Tomara que não, né? Tomara que seja só essa vez e continue, mas pode acontecer que tenha essa segunda onda, né? E vamos ver como que isso acontece. Doutor Amilcar Tanuri, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pela sua entrevista, pela sua conversa aqui com a gente. Prazer. E eu que agradeço e vamos em frente, né? Vamos em frente. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso canal no YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.